Estamos iniciando mais um diálogo e numa semana mais propícia e impossível, recebendo o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, a quem desde já a gente agradece essa enorme gentileza em falar conosco. Muito obrigado, viu, procurador? Minha honra, minha alegria estar aqui com vocês, Edil. Muito obrigado. Bom, você foi procurador de 2003 até 2021, trabalhou no caso do Banestado, mas as pessoas parecem que não vão se lembrar muito do Banestado, esse emblemático caso pertinente e particular a Curitiba, né? Mas ficou notório a sua participação na Lava Jato. E aí, antes de falar da Lava Jato em si, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, você entrou na Lava Jato com uma percepção das instituições e hoje, como você percebe as instituições depois desse tempo todo? Edmo, realmente, a gente, ao longo de um caso como esse, em que você conhece de perto como funciona o sistema, você muda muito a perspectiva sobre esse sistema. Então, antes, quando eu entrei na Lava Jato, eu olhava para o sistema e as pessoas falavam, não, muita gente no judiciário decide por uma questão política, de relacionamento, muita gente é corrupta, no sistema político tem muito corrupto. Eu escutava, aquilo até fazia sentido, mas eu não tinha nenhuma prova, eu não queria... eu não gosto de teorias da conspiração. Eu gosto de acreditar quando eu vejo as coisas, quando eu tenho alguma evidência bem concreta do que a gente está falando. E o que a Lava Jato fez foi mostrar o quanto o sistema político brasileiro está corrompido, o quanto a corrupção está espalhada e o quanto os tribunais se influenciam por questão de relacionamento, por questões políticas, o quanto que eles balançam e se inclinam aos ventos políticos, o que é algo que antes eu olhava com uma certa dúvida, hoje eu olho com uma plena certeza de que é assim que as coisas funcionam. Do mesmo modo como o sistema político aparelhou órgãos públicos para desviar dinheiro, para praticar corrupção, e a gente está falando de uma corrupção sistêmica, sistemática, eles ganhavam mais de corrupção do que eles ganhavam do fundo partidário e investiam grande parte desse dinheiro para perpetuar o poder nas eleições. Do mesmo modo como o sistema político fazia isso, o sistema político busca colocar nas cortes de justiça pessoas que agora, em vez de arrecadar propina, como são nos outros órgãos, pessoas que vão proteger amigos, perseguir inimigos e que vão se inclinar aos interesses de quem está no poder. Bom, aí... Vamos falar um pouquinho mais disso aí, porque nós tivemos uma demonstração leve, já que, eu vou dizer assim, parece que a coisa não anda no Ministério da Saúde, recentemente, com a questão das vacinas. Nós tivemos recentemente no Ministério da Educação, e parece que a coisa não anda com relação a favorecimentos e desvios. Eu entrevistei o atual presidente do CEAGESP de São Paulo, e que contou, o Coronel Melo, o que acontecia de corrupção dentro do CEAGESP, abertamente, assim, com detalhes em cima do negócio, o que só vem corroborar, dizer o seguinte, ainda dá para acreditar nesse Brasil se todas essas instituições estão locupletadas pela corrupção? Edil, dá para acreditar sim, porque a base não é corrupta como é o topo. Várias pesquisas mostram que a corrupção na base é pequena. Quando você olha, então, por exemplo, vocês estavam falando antes da gente entrar, estavam conversando sobre vacinação, tá? Se você foi se vacinar, ou levou um filho se vacinar, ou acompanhou alguém que foi se vacinar, eu duvido que o posto de saúde tenha te pedido propina, ou o hospital tenha te pedido propina. Se você foi fazer uma ligação de água e esgoto para tua casa, duvido que te pediram propina. E se você foi fazer uma ligação de energia elétrica, se você foi registrar um caso na polícia, levar um processo ao judiciário, eu duvido que tenham te pedido propina, porque a corrupção na base da pirâmide social do Brasil é pequena comparativamente aos outros países da América Latina. Segundo pesquisa, somos o segundo ou o primeiro mais honesto da América Latina. Agora, o problema é quando você olha para a camada política, porque a política tem um sistema que fez com que, ao longo dos anos, se perpetuasse a corrupção e se alastrasse a corrupção. Que sistema é esse? É o sistema da impunidade. Você tem pessoas que roubam dinheiro público, conseguem se eleger, né? Roubam dinheiro público, usam esse dinheiro para turbinar as campanhas, conseguem se reeleger, roubam mais, conseguem mais reeleição, roubam mais, conseguem mais reeleição. Então você criou uma seleção natural adversa em que os políticos corruptos conseguem crescer, aumentar sua influência e se perpetuar no poder, e colocar os aliados corruptos no poder.
E como que você poderia romper esse círculo vicioso? Por meio da quebra da impunidade. O problema é que a gente tem o país da impunidade. Se alastrou tanta corrupção que eles, lá no Congresso Nacional, eles fazem as leis com brechas para garantir a sua própria impunidade. E a impunidade faz a corrupção compensar. É outro círculo vicioso. A impunidade alimenta a corrupção e a corrupção, por sua vez, alimenta a impunidade, porque os corruptos poderosos, mais de 1/3 do Congresso investigado e processado por crimes, garante que as leis se encham de brechas. É possível mudar? É sim possível, porque a base não é corrompida, segundo as pesquisas. Claro que a gente tem problemas de jeitinho, tem problemas que a gente reconhece, sim, mas em geral a base não é corrompida, não tem o mínimo do nível de corrupção que tem lá no topo, e a base pode mudar essa realidade como? Mudando o Congresso Nacional, mudando quem está no Congresso, para que o Congresso rompa o ciclo da impunidade, aprovando prisão em segunda instância, aprovando o fim do foro privilegiado e fazendo outras mudanças que são necessárias para a gente ter um sistema mais limpo. Particularmente, eu sou incrédulo nessa via, particularmente. E até porque a gente já viu renovação do Congresso Nacional acima de 50% em eleições anteriores, e agora não vai. Então, semana passada, no mesmo dia, nós tivemos 2 decisões. Uma do TCU, a seu respeito, junto com o ex-procurador-geral e um colega seu, que nós vamos falar daqui a pouco. E no mesmo dia, o presidente Bolsonaro promulgou com vetos o orçamento da União para o ano que vem, só que manteve o orçamento secreto. E aí? Então, você falou de troca e não renovação do Congresso. Você vê as pessoas mudando e tudo continuando como sempre foi. Por quê? Porque as pessoas são indignadas com a realidade. Por onde eu vou, as pessoas são indignadas com a corrupção na política, com a incompetência, com o Congresso Nacional. Agora, o que a gente tem que perceber é que a indignação, Edmo, sozinha, ela não vai mudar a realidade. A indignação, a simples mudança das pessoas não vai mudar. Você precisa de uma estratégia. Você precisa caminhar com mobilização cívica na direção do propósito que você quer. A transformação ela se constrói com conscientização e com mobilização direcionada para um propósito. Para isso surgiu um projeto que é o projeto 200+. Esse projeto, o objetivo é colocar uma renovação de qualidade, para que não aconteça simplesmente uma troca, como você mencionou. Então, esse projeto, o objetivo é colocar no Congresso Nacional mais de 200 pessoas, mais de 200 deputados e senadores que tenham 3 compromissos básicos. Os compromissos com, em primeiro lugar, o combate à corrupção, em segundo lugar, o compromisso com a redução ou extinção do fundo eleitoral bilionário, e em terceiro lugar, o compromisso com a preparação política. São 3 coisas que todos nós queremos, mas a gente não consegue ferramentas para fazer isso acontecer. Como você colocou, a gente tem troca e não renovação de qualidade. Então surgiu esse projeto para ter uma renovação de qualidade. É um projeto apartidário. Todo mundo que nos assiste pode ir lá, entrar no site 200mais.com, assinar, apoiar, divulgar e construir a transformação. Você me disse que você não acredita muito nessa mudança e eu quero dizer para você, eu te entendo. Várias pessoas como nós já viveram muitas frustrações com o país. A gente levou, por exemplo, 10 medidas contra a corrupção para o Congresso Nacional, que era um pacote com o maior apoio da história do Brasil em assinaturas, o maior projeto de iniciativa popular. E eles destruíram esse projeto. Isso nos mostra que não adianta a gente levar coisas boas nas mãos das pessoas ruins. É exatamente o que você retratou. Todos nós temos frustrações ao longo da vida. Agora, a questão é o que a gente vai fazer com elas. Se a gente vai ficar uma pessoa cética, que desiste, ou se a gente vai tentar mais, tentar melhor, tentar diferente, buscando canalizar a indignação para a mobilização cívica e estratégica, como faz esse projeto 200+. E eu queria terminar dizendo que a pessoa pessimista, ela faz uma profecia autorrealizável, porque se a gente achar que a gente nunca vai transformar, aí que a gente não vai transformar mesmo, porque a gente não vai nem tentar. E a grande verdade é que, ainda que a gente tenha frustrações, como você tem, Edmil, eu entendo você totalmente, a gente jamais desistiria das pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Ainda que a gente fosse pessimista com o tratamento médico de um filho, de um pai, de uma mãe, a gente jamais desistiria. Por uma questão de amor, por uma questão de fé, por uma questão de dever moral. E do mesmo modo, eu sinto o mesmo amor, fé e dever moral em relação ao país, porque cuidar do país é cuidar de quem a gente mais ama na face da Terra. Por isso que eu acho que a sua participação no Congresso Nacional, na Câmara Federal, iria colaborar bastante com essa ajuda, muito embora eu acho que, em relação às 10 leis anticorrupção enviada por vocês, e que eu também assinei aquela lei, e vou assinar o 200+, pode ter certeza. Legal, isso aí. Estava marcado aqui para falar sobre isso. Legal, bacana. Vou assinar o 200+,
Mas o que eu fico, quando eu disse incrédulo, é que quando caiu as 10 leis anticorrupção, tinha o dedo dos 3 poderes da República. Tinha o dedo do Congresso, tinha o dedo do Executivo e tinha o dedo do Judiciário. Todo mundo colaborou por derrubar disso. Então, a mudança é muito maior. E aí eu vejo, por exemplo, um candidato, que é o Ciro Gomes, dizer o seguinte: olha, como é que o senhor vai fazer com o Congresso? Como é que fala? Audiência pública, como é que chama? Consulta popular para aprovar as coisas se o Congresso não aprovar. Talvez seja uma saída. Assim, a gente precisa resolver esse problema de um Congresso que é um Congresso fisiológico, é um Congresso que funciona com base em orçamento secreto, como você mencionou, é um Congresso que funciona com base em toma lá da cá. As pessoas muitas vezes focam na eleição na figura do presidente. Quem é o presidente? Quem é o presidente? Quem é o candidato a presidente? Mas as pessoas fecham os olhos para o mais importante, que não é o presidente, é o Congresso. Porque todas as grandes mudanças que a gente precisa no país, de que a gente precisa, dependem do Congresso Nacional. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária. Tudo passa pelo Congresso. Fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância. Então, enquanto a gente não tiver um Congresso melhor, não importa quem é o presidente que sente naquela cadeira presidencial, a gente não vai ter um país melhor. E corroborando isso, só para lembrar que a lei anticorrupção teve mais de 2 milhões de assinaturas em 2016, mas também em 2016, para se ter uma noção, nós tivemos a votação da anistia ao Caixa 2. Quer dizer, é uma coisa que parece que anda, de repente anda um pouquinho para trás. Vai para frente, vai um pouquinho para trás. Mas eu acho que você tem razão. A gente tem que ser persistente mesmo, porque também em 2017, aquela lei do PLC 27, das sanções a magistrados e a promotores, né, procuradores por abuso de autoridades. Quer dizer, parece que está querendo que não haja investigação, querendo já, escuta, cuidado até onde você vai. Sim, é isso mesmo. A gente tem que ensinar a perseverança para os nossos filhos, para os nossos liderados, por meio do exemplo. A gente precisa perseverar e seguir em frente, mesmo quando a gente tem obstáculos na vida, seja vida pessoal, vida profissional e também na vida do nosso país. E o que aconteceu em 2016, como você disse, é muito ilustrativo. Eles destruíram o pacote anticorrupção e tentaram passar um projeto contra supostos abusos de poder do judiciário, tentaram passar uma anistia à Caixa 2, o que é ilustrativo do que estava no coração deles. E é ilustrativo, de novo, do que você falou, que se a gente não tiver um Congresso bom, a gente não vai a lugar algum. Não adianta de nada a gente ter um bom presidente se a gente não tem um bom Congresso. O presidente ele depende em tudo do Congresso. Então, a gente tem que colocar no Congresso Nacional pessoas que passem por um filtro de qualidade. Qualidade aqui é uma qualidade mínima, que é o filtro de qualidade de combate à corrupção, redução e extinção do fundo eleitoral e preparação política, que é o filtro do projeto 200+, que é um projeto apartidário, que objetiva canalizar a nossa indignação na direção de uma transformação efetiva do país. E por que esses 3 critérios são tão importantes? E alguém pode dizer, não, mas precisa de muito mais. Precisa sim, mas se você passar esses 3 critérios ao Congresso, não sobram 30 lá hoje. E esses 3 critérios são tão importantes porque, em primeiro lugar, sem combate à corrupção, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente continuar com o Congresso autointeressado, com 1/3 investigado e processado por corrupção, eles vão continuar desviando dinheiro não só lá, nos municípios, nas cidades, nas escolas, no Estado. É uma corrupção grosseira que mata, que rouba, que esfolia, que tira oportunidades, que tira a segurança, que tira a saúde. Então, combate à corrupção é essencial. Em segundo lugar, redução ou extinção do fundo eleitoral, que foi aumentado agora de 2 para 6 bilhões. O problema desse fundo eleitoral não é só que está tirando dinheiro de educação, saúde e segurança para derramar em caras campanhas eleitorais. O problema é que ele garante a reeleição de quem já está no poder. Ele perpetua no poder os mesmos que já estão lá. Porque o dinheiro é direcionado para quem já está lá. O dinheiro não é democraticamente distribuído. Não, os caciques partidários, que são os grandes líderes dos partidos, vários investigados por corrupção, direcionam para os seus aliados. E, em terceiro lugar, preparação política. Porque como que você vai querer que um deputado ou senador trate de reforma trabalhista, previdenciária, tributária e administrativa, sem o cara ter o mínimo de preparo nesse assunto? Ele tem que ter alguma bagagem, estudo, tem que ter se preparado para isso. É o que todos nós queremos, mas hoje a gente não tem no Congresso e a gente pode conseguir construindo isso de baixo para cima. E uma ideia boa, vou chamar o intervalo, mas uma ideia boa seria o executivo, se pudesse, né, se fosse livre, se fosse independente,
Era só dizer aos ministérios, ó, estão autorizados a divulgar onde está indo o orçamento secreto. Porque quem distribui a grana são os ministérios. E os ministérios poderiam dar transparência a esse dinheiro, e aí aquele dinheiro dos 6 bilhões de reais não seria escondido. Procurador, vamos falar sobre a Lava Jato. Também aí, semana passada, veio a decisão do TCU, a quem, desde já, antes de fazer a pergunta sobre a decisão, eu quero falar sobre a legitimidade do TCU, né? A gente começou falando no primeiro bloco sobre a ocupação de algumas instituições, e aqui eu vou tomar a liberdade de dizer que eu sinto isso na Polícia Federal, eu sinto isso no Supremo Tribunal Federal, olho e vejo no STJ, tenho visto em tantos outros lugares essa tentativa de ocupação dessas instituições que, se fossem independentes... Porra, as agências reguladoras, então, é uma vergonha, as agências reguladoras no Brasil. Eu nem seria uma ideia brilhante essas agências reguladoras, mas não da forma como está, né? Como é que o senhor acha ver o TCU para a independência dele, a tecnicidade dele, para poder dar uma punição a vocês? Para as pessoas entenderem esse julgamento, elas têm que entender quem escolhe os ministros do Tribunal de Contas da União. Se você pensa numa Corte de Contas que está lá para controlar o dinheiro público, você quer que sejam pessoas concursadas, técnicas, preparadas para isso, mas não é o que acontece. Os ministros dos Tribunais de Contas da União e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados são escolhidos politicamente pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, e, em geral, são funções de aposentadoria para parlamentares. Então, um deputado, um senador que está há muitos anos no Congresso, ele vai parar lá no Tribunal de Contas da União. E levando todos os ranços que teve da política, todas as conexões, todas as amarras, todas as alianças que ele fez na política. E o que você tem lá no Tribunal de Contas da União, essa Câmara que me julgou, é uma Câmara formada por 4 ministros indicados politicamente, que foram todos delatados e investigados na Lava Jato. Todos. E aí, esses 4 ministros passaram por cima, atropelaram 14 manifestações técnicas feitas por 5 instituições, incluindo a própria área técnica do Tribunal de Contas da União, e atropelaram tudo para condenar a gente. Eu não preciso explicar mais nada, né? Mas a gente pode entrar em detalhes e explicar mais esse caso. Agora, isso já explica em grande medida aí o que aconteceu na semana passada. Isso, eu olho para os seus colegas, né? Todos os estados, eu olho de uma maneira geral, né? Com todo respeito ao atual Procurador-Geral da República, eu imagino que deve ter uma categoria de procuradores no Brasil extremamente decepcionada com atitudes, com decisões, com atividades, e que não pode desanimar e desmotivar os colegas na continuidade de combater corrupção, desvio de dinheiro, fraudes e tudo o que acontece que os procuradores federais combatem diariamente. Edmo, com certeza. É o que a gente escuta de dentro de todas as instituições, de dentro do Tribunal de Contas, de dentro dos servidores técnicos, né, concursados, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, está todo mundo desanimado. Imagine, então, que você tem lá um país... Deixa eu te contar uma história. Você tem lá um país, um estado, em que tem uma classe de poderosos que domina o poder, e essa classe está extorquindo a população, está extorquindo, está roubando a população, está oprimindo a população. Só uma pergunta. Esse país é na América do Sul, não? esse país é na América do Sul, mas por enquanto a história é uma história, tá? E aí você tem lá um país que está oprimindo, uma classe dominante que está oprimindo, que está roubando, saqueando, e aí surge uma rebelião. E essa rebelião quer mudar, quer estabelecer uma democracia, uma república, quer que as coisas sejam feitas corretamente, e eles reprimem essa rebelião. Qual é a primeira coisa que eles fazem depois de eles reprimirem essa rebelião? Eles enforcam quem liderou a rebelião. Por quê? Porque eles não querem que nunca mais surja uma rebelião. E a mensagem é: nunca mais alguém ouse nos enfrentar. O que eles estão fazendo hoje na Operação Lava Jato? A Lava Jato ela foi uma rebelião dentro da lei contra quem nos roubava há séculos, há décadas, contra os poderosos que, desde Padre Antônio Vieira, que ele reclamava em 1650, saqueavam e enforcavam, como dizia Padre Antônio Vieira.
Então, foi uma rebelião dentro da lei contra os poderosos. Pela primeira vez, pessoas tiveram a coragem de dar cara a tapa contra os grandes corruptos. As pessoas se levantaram na Lava Jato, com o apoio da sociedade, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso. Depois que abaixou a fervura, que a sociedade saiu das ruas, a sociedade brasileira não tem um nível de amadurecimento para se manter articulada por mais de 6 anos. Já fiquei surpreso, foi muito bom que a gente conseguiu. A gente ficou 6 anos articulado com a sociedade. Quando a fervura baixa, eles estão reagindo. E nessa reação, eles querem garantir a própria impunidade, então eles estão mudando regras, derrubando condenações, mudando regras para que no futuro o combate à corrupção não funcione mais. E, além disso, eles estão querendo se vingar. Eles estão querendo pendurar numa forca os líderes da Operação Lava Jato. É isso que o Tribunal de Contas fez quando nos condenou a pagar 3 milhões de reais. É uma forca de 3 milhões de reais. Quem é o juiz e o promotor que, em sã consciência, vai combater a corrupção no futuro no Brasil, quando ele vai ser condenado por uma conta que ele não deve a pagar 3 milhões de reais, que vai acabar com todo o futuro financeiro dele e da família dele? Mas quando o ex-presidente Lula, em 2022, esse ano, entrou com uma ação de 1 milhão por violação da honra, 75 mil de condenação, vocês receberam doação de mais de 500 mil reais em pouquíssimo tempo para poder sustentar isso, caso fosse até o fim. Isso é uma demonstração clara, né, Deltan, da vocação e da aceitação do povo brasileiro, que não é cego, né? É sim, Edmo. Foi algo inacreditável que aconteceu. Sem a gente pedir, as pessoas começaram a fazer depósitos, doações para a minha conta corrente, que em 36 horas somaram mais de R$500 mil. Foi algo inacreditável, algo que nos dá forças para a gente seguir adiante, derrubando parede, enfrentando os poderosos, porque a sociedade brasileira está dizendo o seguinte: olha, se você for lá na frente lutar contra a corrupção e na trincheira você tomar um tiro, você se machucar, você não está lutando por você está lutando por nós, pela nossa causa, e a gente vai te amparar, a gente vai cuidar de você. Então, é esse o movimento que a gente viu acontecer. Hoje, essa condenação que a gente teve agora, na semana passada, no Tribunal de Contas do União, é uma condenação que ainda está sujeita a recurso, a gente acredita que vai derrubar isso na justiça. Agora, a gente trabalha com a confiança de que a gente sempre vai contar com o mesmo apoio da sociedade brasileira, que, aliás, também está sendo demonstrada na nossa vaquinha eleitoral. A gente está em pré-campanha para deputado federal agora, e as pessoas já depositaram mais de 200 mil reais na nossa vaquinha eleitoral. É a vaquinha eleitoral que mais recebeu recursos da maior quantidade de pessoas de todo o Brasil, o que é um sinal do tamanho do apoio a essa causa. E deixando claro que essa é transparente, né? Essa é lícita, vamos deixar Exatamente. claro. Exatamente. A pessoa entra lá, vê os valores, quem depositou, tudo, está tudo lá no site da vaquinha eleitoral. Para quem quiser também, entra lá, colaborar, nos ajudar nesse projeto de levar a Lava Jato para o Congresso. Agora, uma coisa curiosa que a gente olha, né, em relação ao Lava Jato, é porque tiram não sei o quê do ex-presidente Lula, não prendem fulano de tal, soltam fulano de tal, falta documento de fulano de tal, mas ninguém pede os mais de 2,5 bilhões de reais que vocês conseguiram reaver do dinheiro público, e que, com certeza, é muito, muito, muito maior do que isso que aconteceu. Mas ninguém pede para devolver os mais de 2,5 bilhões de reais para o Caixa Público, para os seus, quem fez os acordos com vocês, né? Assim, nunca uma operação conseguiu recuperar algo assim. 15 bilhões de reais, esse dinheiro não cresceu em árvore, esse dinheiro foi desviado, roubado e foi devolvido para os cofres públicos. É um dinheiro inimaginável, 15 bilhões, gente. Isso ainda é um pouco da corrupção que aconteceu na Petrobras e nos vários órgãos públicos, e é apenas um pedacinho da corrupção que acontece no Brasil. Imagine que país que a gente teria se a gente não tivesse tudo isso de corrupção. E é engraçado que agora que a justiça está derrubando as condenações e livrando os culpados que não colaboraram com a justiça, alguns colaboradores querem até romper o acordo e querem o dinheiro de volta, porque eles dizem, olha, a gente que colaborou com a justiça, a gente tem que ser beneficiado e não prejudicado. E os outros estão se safando, estão saindo sem condenação, com o dinheiro no bolso, porque o Supremo Tribunal Federal impediu a prisão em segunda instância e vem anulando casos com base na mudança de regras, no tapetão jurídico. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu quero te agradecer muito. Tinha tanta coisa para falar, ainda bem que você falou das 200, da renovação dos 200 mais, que eu já vou assinar agora, terminando isso aqui. Mas legal, te agradecer, está à sua disposição, o Marlos Melek, que intermediou essa nossa conversa extremamente agradável.
Então, eu quero te mandar um abraço, muito obrigado e desejar boa sorte e poder contar com você quando precisar no futuro. Ed, com certeza vou estar sempre à disposição para trazer assuntos de interesse público, de cidadania, de formação cidadã e para a gente construir um país melhor. Afinal de contas, é o que eu quero para os meus filhos, filhas. Foi essa a razão pela qual eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi de sair do Ministério Público, tirar o burro da sombra. Meu burro estava amarrado na sombra e eu coloquei no sol e na chuva. Coloquei no sol e na chuva, perdendo estabilidade, aposentadoria, um salário excelente, uma carreira de 18 anos, que é uma das mais disputadas do país para se entrar. Troquei isso para lutar pela sociedade, porque eu quero construir um país melhor, mas eu não consigo sozinho. Eu vou precisar contar com a ajuda de todo mundo que nos assiste, que nos escuta, que nos acompanha. Obrigado demais, prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá!